Capítulo 33. Estas foram as etapas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito nos seus exércitos, pela mão de Moisés e de Arão. E Moisés registrava os lugares de partida pelas suas etapas, por ordem de Jeová. E as seguintes foram as suas etapas, de um lugar de partida a outro. E passaram a partir de Ramsés, no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. No dia imediato à Páscoa, os filhos de Israel saíram de mão erguida diante dos olhos de todos os egípcios. Enquanto isso, os egípcios enterravam os que Jeová havia abatido entre eles, isto é, todos os primogênitos. E Jeová havia executado julgamentos nos seus deuses. Os filhos de Israel partiram assim de Ramsés e foram acampar-se em Sucote. Partiram então de Sucote e foram acampar-se em Etão, que se acha na beirada do ermo. A seguir partiram de Etão e voltaram para trás em direção a Piairote, que se acha à vista de Baal-Zefon, e foram acampar-se diante de Migdol. Depois partiram de Piairote e foram passar pelo meio do mar para o ermo e marchar numa jornada de 3 dias no ermo de Etão, e passaram a acampar-se em Mara. Depois partiram de Mara e chegaram a Elim. Ora, em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, de modo que se acamparam ali. A seguir partiram de Elim e foram acampar-se junto ao Mar Vermelho. Depois partiram do Mar Vermelho e passaram a acampar-se no ermo de Sim. Partiram então do ermo de Sim e foram acampar-se em Dófica. Mais tarde, partiram de Dófica e foram acampar-se em Alus. A seguir partiram de Alus e foram acampar-se em Refidim. E ali se mostrou que não havia água para o povo beber. Depois partiram de Refidim e foram acampar-se no ermo de Sinai. Posteriormente partiram do ermo de Sinai e foram acampar-se em Quibrote Ataavá. Partiram então de Quibrote Ataavá e foram acampar-se em Azerote. Depois partiram de Azerote e foram acampar-se em Ritmá. A seguir partiram de Ritmá e passaram a acampar-se em Rimon-Pérez. Partiram então de Rimon-Pérez e foram acampar-se em Libna. Mais tarde partiram de Libna e foram acampar-se em Rissa. A seguir partiram de Rissa e foram acampar-se em Queelata. Partiram então de Queelata e foram acampar-se no Monte Séfer. Depois partiram do Monte Séfer e foram acampar-se em Arada. Partiram então de Arada e foram acampar-se em Maquelote. A seguir partiram de Maquelote e foram acampar-se em Taate. Depois partiram de Taate e foram acampar-se em Tera. Partiram então de Tera e foram acampar-se em Mítica. Mais tarde partiram de Mítica e foram acampar-se em Asmona. A seguir partiram de Asmona e foram acampar-se em Moserote. Partiram então de Moserote e foram acampar-se em Bene-Jaacã. Depois partiram de Bene-Jaacã e foram acampar-se em Or-Agidgade. A seguir partiram de Or-Agidgade e foram acampar-se em Jotbata. Mais tarde partiram de Jotbata e foram acampar-se em Abrona. Partiram então de Abrona e foram acampar-se em Ezion-Geber. Depois partiram de Ezion-Geber e foram acampar-se no ermo de Zim, quer dizer, em Cádiz. Mais tarde partiram de Cádiz e foram acampar-se no Monte Or, nos limites da terra de Edom. E Arão, o sacerdote, passou a subir ao Monte Or, por ordem de Jeová, e ali morreu no 40º ano da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 5º mês, no primeiro dia do mês. E Arão tinha 123 anos de idade ao morrer no Monte Or. Então o cananeu, o rei Arade, morando no Negebe, na terra de Canaã, chegou a ouvir a respeito da vinda dos filhos de Israel. Com o tempo partiram do Monte Or e foram acampar-se em Zalmona. Depois partiram de Zalmona e foram acampar-se em Punom. A seguir partiram de Punom e foram acampar-se em Obote. Partiram então de Obote e foram acampar-se em Ige-Abarim, na fronteira de Moabe.
Mais tarde partiram de Ijim e foram acampar-se em Dibongade. Depois partiram de Dibongade e foram acampar-se em Almon de Blataim. Partiram então de Almon de Blataim e foram acampar-se nos montes de Abarim, diante de Nebo. Por fim partiram dos montes de Abarim e passaram a acampar-se nas planícies desérticas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E continuaram a acampar-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas planícies desérticas de Moabe. E Jeová passou a falar a Moisés nas planícies desérticas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e tens de dizer-lhes: Estais passando o Jordão, a terra de Canaã, e tendes de expulsar de diante de vós todos os habitantes do país, e destruir todas as suas figuras de pedra, e deveis destruir todas as suas imagens fundidas de metal, e deveis aniquilar todos os seus altos sagrados. E tendes de tomar posse do país e morar nele, porque vos hei de dar o país para tomardes posse dele. E tendes de repartir a terra entre vós como propriedade, por sortes, segundo as vossas famílias. Ao numeroso deveis aumentar sua herança, e ao escasso deveis reduzir sua herança. Onde a sorte lhe cair, ali se tornará sua. Deveis prover-vos de propriedades de terra, segundo as tribos de vossos pais. Se, porém, não expulsardes de diante de vós os habitantes do país, então aqueles que deixardes ficar certamente se tornarão como picadas nos vossos olhos e como espinhos nos vossos lados, e deveras vos hostilizarão na terra em que estareis morando. E terá de acontecer que, como tencionei fazer a eles, assim farei a vós.